A respeito de um tema chamado teosofia. O que é teosofia? Essas respostas a gente está buscando exatamente com o nosso entrevistado, que é o filósofo diretor da Escola Nova Acrópole, André Coelho, com quem a gente passa a conversar agora. André, vou repassar de primeira para você o questionamento, né? Antes disso, eu quero saber o seguinte: o que é a Nova Acrópole? Isso é uma escola, uma instituição de ensino, é uma faculdade? O que é a Nova Acrópole? Nova Acrópole é uma organização internacional que promove a cultura de valores humanos, o desenvolvimento da filosofia como uma forma de desenvolver a qualificação humana e o voluntariado social como forma de expressar através da ação humana aquilo que a gente conhece como válido dentro do ser humano, que são as virtudes humanas, né? Então é uma instituição que promove isso no mundo inteiro há cerca de 55 anos, estamos em cerca de 55 países mais ou menos, e fazemos isso através do voluntariado, ou seja, todos os membros de Nova Acrópole, todos são voluntários, fazem isso por o seu próprio interesse em ajudar a sociedade humana. E ela surgiu originalmente onde? Surgiu em 1957, em 15 de julho, na verdade, foi a data de inauguração ou de abertura do movimento na Argentina, em Buenos Aires, com o filósofo Jorge Ângelo Braga Rizzi, que desenvolveu esse trabalho a partir da Argentina e que se espalhou então no mundo a partir dessa promoção desse ideal humanista que Nova Acrópole propõe, de trabalhar para que os seres humanos sejam melhores e que esses seres humanos melhores possam contribuir efetivamente para que o mundo em que vivem seja melhor também. Essa é a ideia. Mudar o microcosmo para mudar o macrocosmo. Exatamente. Qualifica o indivíduo para que o indivíduo possa atuar dentro da sociedade. Mas você falou a respeito de uma ação social também? Sim. A Acrópole trabalha em base à educação humana e de cultivo de valores. Isso pode ser desenvolvido na promoção da cultura especificamente, através de palestras, de atividades artísticas e também através de trabalho de voluntariado social, como campanhas ecológicas, campanhas de auxílio, né, a creches, a asilos, ao desenvolvimento da capacidade de compreensão humana pela leitura. Por exemplo, a gente tem um clube da leitura que faz com que as pessoas possam desenvolver essa capacidade de refletir, de entender melhor o que leem, né? A gente tem um grupo, por exemplo, lá em Santa Catarina, que faz o trabalho de defesa civil, apoia a prefeitura de lá, o corpo de bombeiros de lá, em relação a catástrofes naturais, né, que acaba gerando problemas sociais muito graves dentro das periferias das cidades, né? E temos isso também a nível internacional com um grupo de ecologia ativa que a gente promove ações de apoio também a esses momentos difíceis que as pessoas passam quando um evento como um terremoto, né, coisas desse tipo acontece no mundo. Esse grupo é acionado para ajudar em resgate, né, preservação. Okay. Vamos apresentar a Nova Acrópole, então. Sim, estamos. Então vamos falar agora de teosofia. O que é teosofia? O nome parece autoexplicativo, mas a gente quer uma definição mais exata, claro. O que é? A palavra é na verdade, junção de duas palavras, né? Theos significa Deus ou deuses, de acordo com a definição. Divino, né? Divino. E Sofia significa sabedoria. Então, a reunião de sabedoria dos deuses ou divina. Seria a definição mais básica, né, etimologicamente falando, da palavra. Ela se refere à proposta de que o conhecimento não é só humano. O conhecimento vem de princípios superiores à questão humana, né, ao nível humano. E dentro da tradição das antigas civilizações, definia-se que os deuses, né, ou Deus como um todo, né, era a fonte de onde surgia esse tipo de conhecimento. Então, também ao longo da tradição da teosofia, se apresenta de que os homens precisam se qualificar bastante para ter acesso a esse nível de conhecimento. Então, dava a esses homens bem qualificados a denominação de iniciados ou sábios. Ou seja, iniciados a esse nível de conhecimento, ou sábios porque estavam preparados para interpretar esse nível de conhecimento. A gente tem, por exemplo, numa passagem bíblica, onde um discípulo de Cristo pergunta por que Cristo não fala a verdade ao povo, né? E Cristo fala que porque o povo não vai entender, ele não está preparado para entender. Por isso, quando ele fala, eles não ouvem, e quando ele mostra, eles não veem, né? Então, por isso ele falava em forma de parábolas, né? Ou, no nosso caso, em forma até de mitos. É uma linguagem para adaptar um nível de conhecimento para tornar acessível a um público um pouco maior, né? Então, a teosofia trata de um conhecimento de um alto nível e que é de difícil acesso ao ser humano, né? Por isso, a gente precisa se qualificar para chegar a esse nível de compreensão. Mas você mencionou essa passagem de Cristo, é interessante a gente perceber que
exatamente a questão da metáfora das palavras, as parábolas, né? Sim. Agora, no ambiente mais restrito, ele traduzia, né? Sim, com certeza. Chamava os 12 lá e... Ele falava diretamente. Alguns também até sem intuitiva. O filho pródigo, por exemplo, parece claro que a gente consegue intuir, né? A ideia é essa, exatamente. O ser humano ele tem um campo da imaginação, né? E o simbólico, né? E o campo da imaginação trata exatamente de símbolos. Então, a imaginação é uma espécie de ponte entre o mundo racional do homem e o mundo intuitivo do homem. São duas esferas de conhecimento que o homem pode desenvolver. Só que a gente vive uma cultura muito racional, né? Então, a gente tem uma limitação muito grande para entender as coisas com mais profundidade. Então, nesse caso, uma parábola, um mito, pode ser muito mais esclarecedor do que uma explicação racional. Tem até o ditado popular que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, as imagens são assim. Mais recentemente, me parece que a neurofisiologia recuperou também o poder, por exemplo, da história para fixação da memória oral. Ou seja, você pode ter uma vasta erudição, mas tem muita coisa da escola que você esqueceu, mas você não esqueceu, por exemplo, aquelas histórias infantis. Sim. Até hoje você lembra do Chapeuzinho Vermelho, Sim. da Branca de Neve. Exatamente. Como é que elas se fixam, né? Não? Exatamente. No imaginar humano. Exatamente. É impressionante. É uma fonte importante até como de memória, realmente, para dar um reconhecimento de identidade humana, né? Porque a memória racional, por que história na escola a gente não gosta, né? De decorar datas, é difícil, né? Essa coisa. Exatamente por isso, porque se limita a capacidade de apreensão racional. Quando você conta uma história a respeito daquela data, uma história interessante, aquela data fica fixa muito mais facilmente. Né? Voltando à nossa filosofia aí, houve um momento que essa coisa foi igual, por exemplo, existem algumas religiões que têm os seus, como eu diria, seus mensageiros. Mestres fundadores. Fundadores, né? Sim. Os que trazem no primeiro momento. No caso da teosofia... A teosofia não é uma religião, né, para começar. Né? Sim. A teosofia como movimento histórico foi conhecido no século XIX, quando Helena Petrovna Blavatsky, uma filósofa russa, vai até Nova York, Estados Unidos, onde encontra um coronel americano, um advogado e coronel reformado chamado Henry Steele Olcott. E aí juntos eles promovem a abertura desse movimento chamado Sociedade Teosófica. E daí vem a ideia da teosofia novamente ao mundo, que estava sendo esquecida, né, até essa época. Mas ela já existia antes, então? Sim. Mas... Helena Petrovna Blavatsky sempre disse que, quando ela vai explicar a teosofia, de que essa ideia da teosofia sempre existiu na história da humanidade. E que a teosofia era um nível de conhecimento restrito a homens muito especiais, que ela chamava de iniciados, e que chamamos de sábios, né? E ela disse que, historicamente, o último grande movimento histórico que fez o trabalho de resgate da teosofia foi o neoplatonismo, promovido e liderado por Plotino, no século II d.C., em Roma. E que esse trabalho fez com que a sociedade romana tivesse acesso novamente a um nível de conhecimento e compreensão, né, dos mistérios da natureza humana que havia sido perdido, né? Então, isso foi importante, inclusive, para apoiar o início do movimento do cristianismo, já que os primeiros pais da igreja, né, como Orígenes, Clemente de Alexandria, o próprio Santo Agostinho, se apoiaram muito nos ensinamentos dos neoplatônicos para desenvolver o pensamento teológico inicial, a chamada filosofia patrística, que começou nos alvores do cristianismo, né? Então, de alguma forma, a teosofia acabou dando aporte para que se desenvolvesse depois a teologia, no caso do cristianismo, né? É importante. E é recuperado, então, quase 1.800, 1.700 anos depois pela Blavatsky. Mas ela andou lá pela Índia, ela era muito inquieta. Sim. Muito inquieta essa mulher. Blavatsky, ela, na verdade, vem fazer um trabalho de resgate de uma tradição muito antiga. A teosofia faz parte dessa proposta. Mas ela quis fundamentalmente demonstrar que toda a tradição das antigas civilizações, tanto do Oriente quanto do Ocidente, estavam buscando e apresentando a mesma proposta de vida, de evolução da humanidade. E que essa evolução não era feita de maneira aleatória, mas sim, que era um processo de evolução desenvolvida através do que elas chamavam um governo interno do mundo, onde sábios faziam esse trabalho de condução dos destinos da humanidade, ou de apoio à evolução humana, e eles mesmos se apresentavam à história da humanidade através da forma de mensageiros divinos, ou avatares, como era dito no Oriente, na Índia, né? Mensageiros divinos. A palavra avatar significa mensageiro divino. E tinha a missão de, através da fundação de certas religiões, né, ensinar a uma certa época, a um certo povo,
a uma certa circunstância histórica, a mesma mensagem. Para quem estuda simbologia teológica, por exemplo, a origem das religiões e os fundamentos das religiões de todas as civilizações, vai ver que são os mesmos objetivos. A busca do bem, do justo, do belo e da verdade. E todas propõem isso através do desenvolvimento da natureza dos indivíduos humanos, da qualificação dos indivíduos humanos. Então, os mensageiros divinos vêm para ser uma espécie de memória externa do ser humano, que nós esquecemos isso constantemente ao longo da história. Ao longo da história, a gente começa a perder a identidade de quem somos e, por consequência, para onde devemos ir como seres humanos, né? Então, esses mensageiros vêm para nos lembrar, olha, você é um ser divino e que tem que voltar à sua origem divina. E a teosofia é um aporte para isso, porque dizem que esse ensinamento dos deuses é para isso. A gente relembre que nós somos filhos deles, dos deuses, ou de Deus, conforme for a forma de interpretação, né, de uma tradição religiosa. E nessa perspectiva, as religiões seriam desvios, distorções, toda essa gama, todo esse mosaico de religião, como é que pode ser compreendido à luz de uma teosofia, por exemplo? Segundo a teosofia, Blavatsky explica que as religiões, nas suas origens, elas são chamadas naturais, porque é a mensagem direta dos seus mestres fundadores aos seus discípulos. Esses discípulos, por sua vez, vão fazer uma retransmissão do conhecimento, né, recebido aos seus discípulos, assim fazer uma corrente, né, de mestres e discípulos. Ela diz que, com o tempo, a própria natureza humana acaba deturpando essa mensagem original. É como a história do telefone sem fio, né? Você começa a contar uma história no início do telefone e no final é uma história completamente diferente. Então, o tempo acaba gerando essa deturpação. E aí começa a surgir as chamadas religiões que são veladas, ou seja, que velam o conhecimento original. E aí depois surgem as chamadas reveladas, são veladas de novo. E aí começa um afastamento. Porque a mensagem original, ela tem em vista o quê? A união entre todos nós. Então, se você encontra, por exemplo, uma época como a Idade Média, onde você tem que matar em nome de Deus, isso não é muito coerente com a mensagem, né? Do amor ao próximo. O que mais gente na fogueira. É, exatamente. Então, há que entender que essas mensagens, inicialmente, são claras e puras e diretas, e depois vão sendo deturpadas pela própria condição do ser humano de começar a não compreender com o tempo aquilo que foi ensinado, né? É uma limitação do homem. Não é que a mensagem seja equivocada, é que o homem tem dificuldade de continuar interpretando da maneira adequada à medida que o tempo passa, né? Vai caindo no esquecimento. E perde referências, né? Por isso que esses avatares, eles mesmos dizem, eu vou voltar para esclarecer de novo, porque eu sei que vocês vão esquecer. Então, dizem até na tradição do Cristo que ele falou que daria, daqui a 2000 anos retornaria, né? E até muitos grupos religiosos que proclamam, que são aqueles que fundamentalistas, que se apoiam no cristianismo, né? Ou que são cristãos, dizem isso, né? Que estão aguardando o retorno dele agora, né? Então, é uma forma de demonstrar que existe um ritmo, né, de trabalho desses chamados sábios, né, em prol da humanidade. Ou seja, que o processo de evolução da humanidade não é aleatório. Que esses sábios, eles trabalham de maneira muito... É como se fosse uma estratégia de longo prazo, né? Um planejamento sumamente inteligente que nós não percebemos, nós, os seres humanos. Mas que trabalha a longo prazo em termos de civilizações, de grandes momentos, né, de movimento histórico da humanidade, né? Bom, nós estamos esgotados, mas eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco amanhã na continuação dessa conversa com o professor, com o filósofo André Coelho, diretor da Nova Acrópole. Espero amanhã, então. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprendendo a viver.